no livro de Daniel. Olha, Daniel capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 1, escuta aí. Você que está me ouvindo através da Rádio Nova de Paz, eu vou fazer essa leitura aqui, porque o Senhor Deus, Ele colocou em meu coração esta mensagem para dizer para você que Deus, ele não te livrou da cova, não. Você está enfrentando uma grande cova aí, mas Deus, Ele está te livrando dos leões famintos. Meu Deus do céu. E eu vou ler para você aqui Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Escuta só, que história linda. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. Olha aí onde Daniel aparece. E ele mostrou logo que era mais competente do que todos os outros ministros e governadores. Daniel, ele tinha capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Versículo 4. Aí, os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram, porque Daniel era honesto e direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Versículo 5. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Presta atenção. Deixa eu segurar aqui no versículo 5. No livro de Daniel, nós vemos que o rei Dário, ele resolveu dividir o país, organizar. E a Bíblia nos diz que ele resolveu dividir o país em 120 províncias, escolher 120 homens para governar cada província, a fim de melhorar, de que tudo ocorresse bem, que não houvesse prejuízos. Mas dentre esses 120 governadores, rei Dário escolheu 3 ministros, e um deles era Daniel. Mas a Bíblia nos diz que Daniel, ele mostrou logo, ele não procurou mostrar não, ele mostrou com as suas atitudes, com a sua fidelidade a Deus, ele mostrou que era mais competente do que os outros ministros e de que todos os outros governadores. A Bíblia nos diz que Daniel, ele tinha capacidade que o rei pensou em colocá-lo na mais alta autoridade do seu reino. Aí o que é que isso causou? Inveja. O que é que isso causou? Comparações e dizer, ele não pode ser melhor do que a gente, não. Esse homem não pode mandar na gente, não. Vamos procurar um motivo para acusar Daniel. Vamos catucar para ver se ele roubou. Vamos procurar, procurou. Não achou. Eita, Daniel não é desonesto, não. Daniel é honesto. Vamos procurar para ver se Daniel já fez alguma coisa por debaixo do pano. Foi procurar, não achou, não. Vamos procurar para ver se Daniel fez alguma coisa errada na vida dele no passado. Vamos caçar para ver se a gente tem alguma coisa para prejudicar Daniel. Aí a Bíblia nos diz que aqueles ministros e governantes nenhum acharam nada contra Daniel. Porque a palavra de Deus diz que Daniel era honesto, direito e ninguém poderia acusá-lo de ter feito coisa errada. Aí vem aqui no versículo 5. Já que a gente não acusou, não achou nada para acusar Daniel, os ministros e governadores disseram: a gente tem que mexer na religião dele, porque a gente não tem encontrado nada. Veja como Satanás é astuto. Aí a palavra de Deus nos mostra aqui no versículo 6 que se juntaram aquele complô contra Daniel e foram todos juntos falar com o rei. Foram conversar com o rei. E disseram para o rei Dário, mas rei Dário, olha, todos nós ocupamos posições
de autoridade no seu reino. E nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem e crie uma lei para que ela não venha a ser desobedecida. Nós nos reunimos, ó Rei Dário, para criar esta lei aqui, para que o Senhor autorize, ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente a ti, somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, esta pessoa será jogada na cova dos leões. Veja que astúcia, meu Deus do céu. O Rei Dário inocente assinou. Só que os ministros e governantes sabiam que Daniel ia diante a sua casa, a sua janela abria e orava 3 vezes por dia a Deus. Ele sabia que se conseguisse criar essa lei, iria conseguir prejudicar Daniel. Preste atenção. E foi através dessa palavra, desta história, que o Senhor Deus, Ele colocou esta mensagem em meu coração para trazer para você, meu querido irmão, minha amada irmã que está ouvindo a Rádio Novas de Paz. Deus, Ele não te livra desta cova, mas Ele te protege e te livra dos leões. Presta atenção, tem lutas que Deus, Ele não impede nem eu e nem você entrar, porque Ele quer mostrar que a presença dEle é maior do que qualquer perigo que te cerca. Ah, irmão Sandrinho, mas eu estou vivendo dentro de uma cova. Daniel não foi poupado da cova, não. Daniel, ele não foi poupado da sentença. Não foi, não. Daniel, ele não foi livre antes de ser lançado dentro da cova. Mas preste atenção no algo mais importante. Quando Daniel entrou na cova, devido aos invejadores, eu posso dizer assim, devido às pessoas que manipularam o rei para criar uma lei para prejudicá-lo, Deus já estava no controle da situação. A cova não foi o fim de Daniel. A cova foi o palco onde Deus mostrou que o leão nenhum vence uma vida que permanece fiel a Deus. Preste atenção que Deus está te falando nessa tarde. Esta cova que você está passando aí, enfrentando, meu irmão, minha irmã, não é o fim da tua vida, não. É apenas o início da tua história. E é nesta cova que Deus ele vai transformar em palco para que todos vejam que quem permanece fiel a Deus, Ele realiza milagres, Ele abençoa, Ele protege, Ele cuida, Ele dá livramento e coloca em posição de destaque. Meu Deus do céu. Preste atenção aqui que Daniel ele era um homem diferente no meio de um sistema corrompido. Daniel ele era um homem diferente diante a tantos homens, eu posso dizer assim, incompetentes, invejosos, querendo tomar o cargo de Daniel, querendo passar por cima de Daniel. Nós vemos no capítulo 6 e o versículo 3 que diz assim: então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Quer dizer, Daniel estava em uma posição de governo. Daniel, ele era ministro do governo do rei Dário. Ele era um dos principais homens ali daquele reino. Mas preste atenção, minha irmã. O que fazia Daniel ser diferente não era apenas a inteligência de Daniel, não. Não era a experiência que Daniel tinha dentro da política, não. Não era o cargo a qual Daniel ocupava naquele reinado, não. A Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. Quer dizer, Daniel era fiel a Deus. Daniel era um homem responsável. Daniel era um homem íntegro diante de Deus. Daniel era um homem temente a Deus. Daniel era um homem obediente e confiava em Deus. Daniel,
Ele era um homem que não precisava passar por cima de ninguém, nem derrubar ninguém para crescer, não. Ele não precisava mentir para ser reconhecido. Ele não precisava se vender para alcançar ou chegar na posição que ele chegou. Entenda uma coisa, o homem de excelência, quando Deus coloca excelência dentro de alguém, essa pessoa ela brilha. Até em ambientes ofuscados. Essa pessoa brilha até em ambientes difíceis. Quando Deus coloca excelência dentro da vida de alguém, como colocou na vida de Daniel, pode ter certeza, o mal vai se levantar, mas vai cair por terra e a vitória é tua em nome de Jesus. Talvez você está vivendo aí num ambiente difícil, né? Cercado de pessoas falsas, como aqueles governantes, aqueles ministros, pessoas invejosas, pessoas que ficam te criticando, agindo com injustiça sobre a sua vida. Mas Deus manda te dizer nesta tarde que Ele não te chamou para ser igual aos outros, não. Deus não te chamou para você ser igual às pessoas deste ambiente. Deus te chamou para ser luz neste ambiente. Deus te chamou para ser luz em meio a estas trevas. Sabe o que é que Deus está dizendo para você, meu querido irmão, minha amada irmã, para que você não venha perder a sua essência por causa da maldade das outras pessoas, por causa da inveja das outras pessoas, por causa da falsidade e injustiça das outras pessoas. Você não precisa perder a sua essência. Não abandone a sua fidelidade porque alguém não reconheceu você. Não! Continue sendo correto, continue confiando em Deus, continue sendo íntegro, mesmo quando ninguém está aplaudindo você. Sabe por quê? Porque o céu vê aquilo que a terra ignora. O céu vê aquilo que fazem contra você. Ah, mas a justiça de Deus vai chegar. Veja que a excelência de Daniel despertou inveja nos outros. Daniel 6,4 diz assim, olha, então os presidentes, governadores e ministros procuravam achar ocasião contra Daniel. Quer dizer, a inveja começou a nascer no coração daqueles homens. Por quê? Porque Daniel se destacava. Porque Daniel era um homem excelente. Porque Daniel era um homem fiel, um homem íntegro, um homem honesto. Quer dizer, a inveja nasceu porque Daniel se destacava. Aí começaram, vamos procurar erro na vida de Daniel, vamos caçar para lá, vamos caçar para cá. Procuraram falha na administração, procuraram corrupção, procuraram mentira, procuraram algo para derrubar Daniel, mas não acharam. A palavra de Deus diz que nada encontraram sobre a vida de Daniel. Daniel 6,4, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel! Fiel a Deus, fiel ao seu rei, fiel ao cargo que ele exercia. Meu Deus do céu. Que coisa forte, né? O inimigo queria acusar Daniel, mas não encontrava brecha. Olha, quando a vida de alguém, de uma pessoa, ela é limpa diante de Deus, pode ter certeza que vão inventar acusações. Quando uma vida ela é limpa, ela é pura diante de Deus, pode ter certeza que vai se levantar pessoas para falar mal. Vai se levantar pessoas para não querer ver mais o teu bem. Vai se levantar pessoas para levantar falso contra a tua vida. Vai se levantar pessoas para querer prejudicar você. Sabe por quê? Porque tem gente que não suporta ver você orando, não, benção. Tem gente que não suporta ver você crescendo. Tem pessoas que não suportam ver você permanecendo de pé. Você sabia disso? Talvez não te falam. Tem gente que não suporta ver Deus te honrando. Ó, ali, ó. Tá naquela posição porque alguém colocou, porque, ó,
Não tem condições, não. Aquilo ali, daqui uns dias, vai estar daquele jeito. Tem gente assim, viu? Por isso que tem... Olha, temos que estar... Meu Deus do céu. Em espírito de oração com Deus. Fortalecidos na presença de Deus. Porque, meu Deus, olha... Foram 120 governantes, mais 2 ministros que se levantaram contra Daniel e disse: vamos acabar com ele. Ele está crescendo demais, está brilhando demais, está orando demais. Deus está abençoando demais, vamos derrubar esse homem. Você sabia que estão fazendo isso contra você também? Você não está vendo. Mas estão manipulando situações. Estão fazendo algo contra a tua vida, mas se você permanecer fiel a Deus, você pode até parar dentro da cova, mas Deus, ele vai contigo lá dentro daquela cova e diz: meu filho, minha filha, você está passando nessa prova, você está passando por esse estreito, mas eu estou com você e eu não vou deixar esses leões te devorar. Aleluia. A inveja das pessoas contra a tua vida, meu irmão, minha irmã, não vai cancelar o propósito que Deus tem para você. A perseguição dos homens não vai anular a proteção de Deus sobre a sua vida. Voltando aqui, quando não acharam falha do caráter, sabe o que fizeram? Atacaram a fé de Daniel. Meu Deus, é forte, viu? Essa história é linda e ó... Deus purinho falando nos nossos corações aqui através da Rádio Novas de Paz. Não achamos falha no caráter de Daniel. Vamos atacar a fé? Vamos atacar a fé de Daniel? Bora! Não sabia ele que estava mexendo com o homem de Deus e principalmente com Deus. Você que é uma mulher de fé, um homem de fé. Ei, se estão mexendo com você, já tem data e hora marcada para cair por terra. Se estão se levantando contra você, estão mexendo com o próprio Deus. Te preocupa não. Deus está contigo, Ele está cuidando, Ele está te protegendo, Ele está livrando do laço do passarinheiro. Ah, Jesus. Daniel 6,5. Nunca acharemos ocasião nenhuma contra esse Daniel. Olha. Se não procurarmos contra na lei do seu Deus. Olha, meu Deus do céu. Quer dizer, os invejosos, eles perceberam uma coisa, que Daniel era fiel demais para ser acusado por corrupção. E eles decidiram atacar o ponto mais forte de Daniel, que era a comunhão de Daniel para com Deus. Eles sabiam que Daniel orava, sabiam que Daniel não negociaria jamais a sua fé. Eles sabiam que Daniel, ele preferia perder a sua posição do que perder a presença de Deus em sua vida. Sabe o que é que Deus está te falando nessa tarde? Que quando o inimigo, ele não consegue sujar o teu caráter, ele tenta calar a tua oração. Quando o inimigo, ele não consegue sujar a tua imagem, ele tenta calar o teu momento de oração com Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã! O maior ataque do inimigo nem sempre vai ser contra o seu dinheiro. Nem sempre o ataque do inimigo, nem sempre vai ser contra a sua casa, contra o seu trabalho. Muitas vezes, o maior ataque do inimigo é contra a sua vida de oração. Porque ele sabe que quem ora resiste. Ele sabe que quem ora discerne. Ele sabe que quem ora permanece. Ele sabe que quem ora encontra vitória em Deus. Então não deixe a dor calar a tua oração, não. Não deixe a decepção fazer com que você pare de orar, com que você feche a Bíblia. Não, não deixe a luta apagar a tua fé, meu irmão, minha irmã. Enquanto houver oração, há esperança para a sua vida. Enquanto houver oração, há esperança para a tua casa, para a tua família. Enquanto houver oração, Deus estará no controle de tudo. Mas os acusadores, os invejosos, os falsos, foram falar com o rei Dário, que gostava muito de Daniel.
Mas em momento algum tocaram no nome de Daniel e disseram: rei Dário, Daniel 6,7, qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, que lance-o na cova dos leões. Não falaram de Daniel, só disseram assim: rei Dário, estamos aqui como ministros e governantes, aonde podemos aqui criar lei para que o Senhor venha autorizar, e trouxemos essa lei aqui unidos. Não falaram do nome de Daniel, tá? Para que o Senhor venha assinar que ninguém deve adorar a outro Deus a não ser a ti. Quer dizer, os inimigos de Daniel manipularam o rei Dário. Eles usaram bajulação, politicagem, mentira. Eles fizeram o rei Dário assinar uma lei dizendo que ninguém poderia orar a outro Deus durante 30 dias. Ei, mas essa lei, ela só tinha um único objetivo: prejudicar Daniel. Daniel não foi jogado na cova por ser criminoso, não. Daniel, ele foi lançado à cova por ser fiel a Deus. Tem covas que não são fruto de erros não, viu, minha irmã, meu irmão? São resultados de fidelidade a Deus. Talvez você esteja enfrentando uma cova e está dizendo assim: eu estou passando por essa prova, por esse preço, pagando esse preço por causa de um erro passado. Ei, entenda uma coisa: tem covas que não são fruto do erro não. Tem covas que são resultados da sua fidelidade a Deus. É porque tem gente que pensa que Deus é um Deus só castigador, só chicoteador. Presta atenção, bênção. Essa cova que você está enfrentando não é apenas isso que você está pensando: estou pagando esse preço porque eu errei no passado. Presta atenção. Você está permanecendo fiel a Deus? Essa cova, ela pode ser o resultado da tua fidelidade a Deus. Mas presta atenção, em meio a esta cova, que Deus, ele tem te protegido, tem cuidado, tem livrado do mal, tem te abençoado, tem trazido o necessário para a tua vida, para a tua alma. Às vezes você sofre não porque está longe de Deus, mas porque decidiu estar perto dele. Às vezes você é criticado porque não aceitou se misturar com aquelas pessoas. Irmão Sandro, eu sou criticado. Não tem problema não. Você é rejeitado porque não negociou princípios. Dê glória a Deus por isso. Perde oportunidades porque escolheu agradar a Deus. Olha aí. Então tem covas que não é fruto de erro não. É resultado de fidelidade. Irmão Sandrinho, eu perdi o emprego porque... Eu já vi isso. Porque tinha que trabalhar de calça, mas eu sou evangélico, eu não me sinto bem de calça, só posso usar e priorizar outra pessoa. Eu perdi o emprego. Presta atenção. Resultado de fidelidade a Deus. É uma simples coisa, né? Mas é resultado de fidelidade a Deus. É melhor perder a aprovação dos homens do que perder a presença de Deus. É melhor entrar na cova com Deus do que ficar no palácio sem Ele. Veja que coisa linda, a Bíblia nos diz que quando Daniel foi lançado na cova, o rei Dário teve festa no reinado, no palácio, teve um monte de coisa. Rei Dário não conseguiu dormir, não foi para festa nenhuma e ficou a noite toda incomodado, triste e preocupado. Quer dizer, no palácio... aonde era para ter alegria, só estava tendo tristeza. E dentro da cova, que aonde era para ter morte e tristeza, só estava tendo alegria e presença de Deus. Que coisa linda, né? Por isso que é melhor entrar na cova com Deus do que estar em um palácio sem Ele. A fidelidade também pode levar à prova. Olha, Daniel é o grande exemplo ao qual nós estamos aqui, trazendo a palavra de Deus. Mas lembre de uma coisa, que a fidelidade pode te levar à prova, mas ela passa e vai te levar para um grande testemunho. Você vai testemunhar esta aprovação da sua fidelidade para com Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz no livro de Daniel que Daniel não parou de orar.
Daniel 6,10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava sendo assinada, entrou na sua casa e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quer dizer, Daniel já tinha uma vida de rotina de oração a Deus, de fidelidade para com Deus. Entenda aqui que este aqui é um dos versículos mais fortes da Bíblia, eu posso dizer assim, da história de Daniel. Daniel, ele soube da lei. Ele soube que a lei foi criada e que ele iria ser prejudicado, porque ele não iria abandonar a Deus e nem a sua fidelidade a Deus. Aí ele soube da ameaça, soube da cova, e mesmo assim, o que foi que Daniel fez? Daniel orou. Daniel, ele não esperou a pressão passar para buscar a Deus. Eu vou lá resolver logo isso, eu vou falar com o rei, porque depois eu vou buscar a Deus, eu vou resolver logo essa situação. Não! Ele não mudou a sua rotina espiritual por medo da lei, por medo de ser jogado à cova dos leões. Ele não fechou a sua janela onde ele conversava com Deus por vergonha. Não! Daniel, em momento algum, se escondeu. A Bíblia nos diz o quê? Como antes costumava fazer, ou seja, Daniel não começou a orar na crise. Não, ele já orava. Daniel já tinha vida com Deus mesmo antes da crise. Irmão Sandrinho, eu estou na cova, mas eu estou orando. Mas você estava orando antes também? Porque, preste atenção, se não, amém, continue orando que Deus vai te exaltar. Mas a oração que sustenta na cova, ela é construída antes da cova chegar. Meu irmão, minha irmã, não espere a luta chegar para procurar Deus, não. Comece a buscar Deus de agora. Ore quando tudo vai bem, ore quando tudo vai mal, ore quando as portas estão abertas, ore quando as portas se fecharem, ore chorando, ore cansado, ore sorrindo, ore sem forças, mas ore, continue orando. Aleluia. Quem se ajoelha diante de Deus permanece de pé diante dos leões. Ei! A cova, ela não vai vencer quem tem joelhos no chão, não. Porque quem tem joelhos no chão tem fé lá no céu. Pode se levantar o que for, mas não vai te destruir. E nós vemos aqui no livro de Daniel que o rei, ele gostava de Daniel. O rei Dário gostava de Daniel, admirava, tanto é que colocou ele como um ministro e já estava querendo colocar como a mais alta autoridade do seu reino, só abaixo dele. Daniel 6,14 diz assim: ouvindo então o rei essas palavras, muito lhe pesou. Quando o rei soube. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração de livrá-lo. Quer dizer, o rei Dário ficou triste quando soube da lei que ele assinou que iria prejudicar Daniel. Depois de ter assinado, quer dizer, ele tentou livrar Daniel, mas não conseguiu, porque virou lei. E aqui a gente já aprende uma verdade muito profunda, que existe momento em que pessoas gostam de você, querem te ajudar, mas não podem. Existe momento em que portas humanas se fecham. Existe momento em que só Deus pode agir. Entenda aqui, o rei tinha coroa, mas não tinha o poder mais de livrar Daniel da cova. O rei, ele tinha autoridade, mas estava preso à própria lei que ele mesmo assinou. Mas o que a gente vê mais lindo nessa história é que Deus, ele não estava preso a nada. A fidelidade de Daniel diante de Deus também não estava preso a nada. Entenda uma coisa, minha irmã, meu irmão. Quando a ajuda desta terra se acaba, quando a ajuda humana ela termina, pode ter certeza, se você é fiel a Deus, o socorro do céu, ele vai começar a se manifestar na sua vida. Se você tem buscado a Deus, pode ter certeza que o socorro de Deus vai chegar sobre você. Irmão Sandrinho, mas eu estou esperando a ajuda de alguém.
E esse alguém não está conseguindo me ajudar. Ei, você pode estar vivendo frustrado, frustrada porque alguém disse que ia te ajudar, prometeu e não cumpriu. Você fica esperando a ajuda de uma pessoa que tem condições de te ajudar, mas essa pessoa não te ajuda. Presta atenção, vaso. Isso é Deus querendo te ensinar. Isso é Deus querendo mostrar para você que você não precisa depender de ninguém. Você não precisa depender de manipulações. Você não precisa depender de pessoas falsas, de pessoas invejosas. Você não precisa depender da opinião de outras pessoas, nem muito bem de status ou posições que alguém tomou diante de você. Irmão Sandrinho, mas ele pode me ajudar, mas Deus está dizendo, eu não vou deixar que ele lhe ajude não, porque a glória é minha. Se eu deixar meu filho, minha filha, ele te ajudar, ele vai dizer que foi ele. Quando eu te exaltar, aquela pessoa, se eu deixar ela te ajudar, ela vai dizer, fui eu que ajudei ele, por isso que ele chegou lá. E eu não divido a minha glória com ninguém, não. É Deus dizendo para você. Tem condição de ajudar? Tem, mas não vai ajudar, não. Palavra forte, né? É Deus falando com você, meu querido irmão, minha amada irmã. Deus está te ensinando dependência nesta tarde. Deus está ensinando para você, em meio a esta cova, a ser dependente de Deus. Para de colocar a fé nos homens. Não entregue a sua esperança na força humana. Porque quem sustenta a minha e a tua vida é Deus. O homem, o ser humano é limitado. Mas Deus, o poder dele é ilimitado, não tem limites. Aí nós vemos aqui na Bíblia que Daniel ele foi lançado na cova. Meu Deus. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. Daniel foi lançado. Foi. Ô, irmão Sandrinho, mas Daniel não fez nada. Pra você ver. Nem todo gesto, nem todos abraços de pessoas que dão tapinha nas tuas costas querem teu bem. Pessoas que trabalhavam ao lado de Daniel forjaram e manipularam esta lei e manipularam o rei Dário para prejudicar o próprio Daniel. Mas a gente vê aqui o trabalhar de Deus. A gente vê aqui o trabalhar de Deus em meio a esta história, porque nem toda cova é fruto de erro. Não. É resultado de fidelidade a Deus. Daniel entrou naquela cova por fidelidade a Deus. E a gente vê o grande trabalhar de Deus. Daniel foi lançado na cova. Veja que palavra forte, né? Lançaram. Lançaram Daniel. Pega Daniel, joga lá no buraco dos leões. Hey! Jogou Daniel. Aí tamparam. Tamparam a cova. Pronto. Daniel já morreu. E não foi uma entrada confortável, não. Pode ter certeza, viu? Ah, tem uma escadinha para ele descer. Foi não. Jogaram Daniel. Lançaram na cova do leão. Não foi uma caminhada tranquila. Foi uma sentença de morte. A cova é um lugar de medo. A cova é um lugar de morte. Lugar de escuridão, de sentença, lugar onde ninguém espera a sobrevivência. Olha, jogou ali, morreu, acabou a vida. Não tem mais jeito. Mas Daniel entrou na cova com uma coisa que os inimigos jamais poderiam tirar da sua vida, que era a presença de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está aí escutando a Rádio Novas de Paz, podem até te lançar na cova. Mas jamais impedirão de Deus entrar com você e estar com você na cova. Talvez você esteja vivendo uma cova hoje, né? Cova da enfermidade. Está na cova da ansiedade, cova da injustiça, da solidão, da dívida, da perseguição, da tristeza, da luta familiar. Eu não sei qual é a cova que você está enfrentando. Mas eu quero dizer nesta tarde, esta cova não é maior do que Deus. A cova, ela pode ser profunda, mas o braço de Deus, ela te alcança lá no fundo da cova. A
A noite ela pode ser escura que você está enfrentando, mas Deus enxerga em meio a esta escuridão você dentro da cova. Em Daniel 6:22 nós vemos que Deus fechou a boca dos leões. Preste atenção aqui. Veja que coisa linda. Daniel capítulo 6, versículo 17 diz: trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. Depois de ter lançado Daniel, o rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo se no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Aí a Bíblia nos diz que o rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. Versículo 19. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quer dizer, é melhor estar na cova dos leões com Deus do que estar num palácio cheio de riquezas sem Deus. É melhor estar no meio da cova dos leões, deitando na juba de leão, fazendo de travesseiro, do que estar no palácio, cheio de alimentos, bebidas e comidas do melhor, sem a presença de Deus e carregando preocupação no coração. A Bíblia nos diz que o rei Dário, ele de manhã se levantou cedo e foi depressa lá na cova dos leões. Ele tinha esperança. Mesmo desanimado, lá no fundo ainda tinha aquela centelha de esperança. Aí a Bíblia nos diz aqui no versículo 20. Ali, com uma voz muito triste, quando Dário chegou na cova dos leões, aquele onde ele tampou e carimbou o seu anel. Ele foi lá de manhã, passou a noite e foi lá de manhã. Aí diz assim, rei Dário ali com uma voz muito triste, ele disse, versículo 20, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Ei! Já era para ter tudo acabado. Já era para estar tudo destruído, tudo finalizado, não tem mais jeito. Aí quando o rei Dário diante daquela cova fala isso, mesmo desanimado, ainda com aquela centelha de esperança, aí ele ouve uma voz gritando bem alto, que o rei viva para sempre! O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor, rei. Oh, Jesus, que coisa linda. Eu fico imaginando o pulo do susto do rei Dário. Eita, o susto do rei Dário. Oxente, ninguém nunca sobreviveu à cova dos leões. E agora eu estou escutando uma voz. É Daniel, ele está vivo, ele está vivo! Aí o versículo 23 diz que o rei muito alegre mandou que tirasse Daniel da cova. E assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido contra ele, pois havia o quê? Confiado em Deus. Presta atenção aqui. Deus fechou o quê? A boca dos gatinhos. O leão teve que jejuar, virou gatinho. Se brincar, virou até travesseiro para Daniel dormir confortável. Que livramento maravilhoso! Deus não tirou os leões da cova. Deus não tirou Daniel da cova antes da hora. Mas Deus fechou a boca dos leões. Quer dizer, os leões estavam lá, o perigo estava lá, a ameaça estava lá. Mas o poder de Deus também estava lá em meio àquela cova. E Deus manda te dizer nesta tarde que Ele está com você nesta cova também. Ah, irmão Sandrinho, presta atenção, para de falar. Acaba com esse negócio de irmão Sandrinho. Ah, Jesus, calma. Deus nem sempre remove o problema. Tá passando pelo problema, né? Escuta só. Deus nem sempre remove o problema. Mas Ele tira a autoridade do problema de te destruir. Ele tira a autoridade daquele negócio lá, daquele problemaço, né? Meu Deus. Ele tira a autoridade de poder destruir a tua vida, bênção. Os leões, eles podem estar ao teu redor aí, famintos, querendo te devorar, mas Deus tem poder para fechar toda a boca que se levantar contra a tua vida. Deus
vai fechar a boca dos acusadores. Deus vai fechar a boca dos invejosos. Deus vai fechar a boca dos perseguidores. Deus está fechando a boca das afrontas. Deus está fechando nesta tarde a boca do medo que está querendo acabar com você. O leão está rugindo. Ei, mas quem governa é Deus. O leão está faminto, mas quem manda em você é Deus. Quem manda no leão é Deus. A ameaça está fazendo barulho, o leão está arranhando as unhas, nas cavernas, nas paredes, mas a palavra final, ela vem do Senhor. Ei, aquilo que veio para te devorar, para acabar com tua vida, vai ter que respeitar a ordem de Deus. É para você mesmo. Aquilo que veio para acabar com você, para te devorar, vai ter que respeitar a ordem de Deus. Enquanto Daniel estava em paz na cova, o rei não dormia no palácio. A presença de Deus não depende do lugar, não, benção. Ao contrário, a paz que depende da presença de Deus. Tem gente no palácio sem paz. Tem gente na cova sendo sustentada por Deus. Não é o lugar que você está vivendo ou os problemas que estão acontecendo que vão determinar a sua paz. É quem está com você em meio a esta cova. Aí Daniel sai da cova sem ferimento. Daniel 6:23. Então o rei, muito alegre, se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel daquela cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou a ele, porque crera no seu Deus. Eita Jesus. O que é que a Bíblia diz aqui? Que nenhum dano se achou a Daniel. Nenhum dano se achou a Daniel. Isso é muito poderoso, meu irmão. Minha irmã. Daniel entrou num lugar de morte. Ei! Daniel entrou num lugar de morte. Mas a gente vê as maravilhas de Deus. Daniel saiu vivo. Ele entrou no lugar de destruição, mas saiu inteiro. Entrou no lugar e ficou cercado por leões famintos. Meu Deus. Mas ele saiu sem ferida alguma. Nenhum dano se achou em Daniel. Quer dizer, nós vemos que Daniel, ele continuou fiel a Deus, independentemente do cargo que existia, independentemente dos invejosos, dos falsos, dos acusadores. Daniel permaneceu fiel a Deus antes, quando era ministro, e dentro da cova dos leões, porque crera no seu Deus. Quer dizer, a fé de Daniel não impediu a cova, mas sustentou Daniel dentro da cova dos leões. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está aí ouvindo a Rádio Novas de Paz. A sua fé não significa ausência de problemas, não. Todos nós temos problemas. Sabe o que é que sua fé, sua fé significa? É que nós não passamos pelos problemas sozinhos. Você entendeu agora? Ah, irmão Sandrinho, era tanto problema que eu pensei que eu tinha perdido a minha fé. Não, ei, a fé não significa ausência de problema, não. O problema vai chegar, todo dia vai aparecer problema e aparece em nossas vidas. Mas a fé significa a gente passar pelos problemas com Deus, nunca sozinho. Creia mesmo quando a porta se fechar. Creia mesmo quando a sentença parecer contrária, quando chegarem injustiças sobre a sua vida. Creia mesmo quando os leões chegarem perto de você. A fé, ela não nega a cova. Sabe o que é a fé? Ela diz: Deus é maior do que esta cova. Deus é maior do que este problema. Deus é maior do que esta situação. E você sabia que os inimigos de Daniel, os falsos amigos que trabalhavam junto com Daniel, que tentaram prejudicar Daniel, armaram uma arapuca, uma armadilha contra Daniel, e eles que caíram na própria armadilha. Eita, irmão Sandrinho, foi mesmo? Foi. Escuta aí. Os inimigos caíram na própria armadilha.
que fizeram para Daniel. Daniel 6:24. Diz assim: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados à cova dos leões. Aqueles que prepararam a cova, a armadilha para Daniel, acabaram caindo nela. Veja que coisa linda, isso nos ensina que Deus, Ele é justo, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja sofrendo injustiça humana, mas Deus, Ele é justo. Daniel não precisou se vingar, não. Daniel, ele não precisou gritar, nem provar nada para ninguém, não. Ele não precisou sujar as suas mãos, não. Deus fez justiça naquele mesmo dia. Quem entrega a sua causa a Deus não precisa carregar vingança no seu coração. Quem entrega a sua causa a Deus pode ter certeza que Deus, Ele faz justiça. Não fique querendo tentar provar nada para alguém que te acusa, não. Ah, eu preciso porque... Não queira provar nada para ninguém, não. Deus sabe quem você é. Não perca a sua paz tentando responder todo mundo, não. Ore e permaneça fiel. E deixa Deus cuidar da tua causa, bênção. Ah, irmão Sandrinho, mas a justiça de Deus, ela parece tão demorada, mas ela nunca falha. Olha aí, quem cava a cova para um justo, viu? Precisa lembrar que Deus está vendo tudo. O silêncio do fiel incomoda, né? Mas eu quero dizer que a resposta de Deus cala. O Deus de Daniel, ele foi glorificado em todo o reino. Daniel 6. Versículo 24. Vou ler aqui. O rei ficou muito alegre, né? No versículo 23, mandou tirar Daniel da cova. Aí no 24 diz assim: em seguida o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel, todos eles, junto com as suas mulheres e seus filhos. Meu Deus, pagou o preço até quem não tinha nada a ver, por causa dos erros. Jogaram na cova, e antes mesmo de chegar ao fundo, os leões atacaram e os despedaçaram. Será que os leões estavam com fome? A Bíblia nos diz que Daniel saiu sem nenhum arranhão dentro da cova. E quando o rei Dário percebeu que os acusadores prepararam aquilo para prejudicar Daniel, pegaram todos eles, suas mulheres e seus filhos e lançaram na cova dos leões. Quer dizer, todos juntos. E a Bíblia diz aqui, ó, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram. Quer dizer, não deu tempo nem de tocar no chão. Nenhum deles tocaram ao chão onde Daniel tocou, andou e ainda dormiu junto com os leões. Você está entendendo que aqui Deus está falando para você? Que a justiça vem dele. Não te preocupa não, você às vezes está perdendo teu tempo aí, está consumindo as tuas energias, querendo fazer justiça com as tuas palavras, com os teus pensamentos, com a tua própria mão. Deus está mandando te dizer, te acalma, acalma teu coração, que a justiça vem de mim, meu filho, a justiça vem de mim, minha filha. E nós vemos aqui uma coisa muito linda. Eu aprendi com minha sobrinha, uma coisa que eu não tinha nem reparado, minha sobrinha Carol, a filha do Flávio. Eu falei isso aqui uma vez, eu tava lá no sítio, a gente reuniu os sobrinhos, tudinho, aí eu e Clarice, a gente fez um culto com eles, aí ela fez, Sandro, traz uma palavra, eu digo, vou falar de Daniel. Aí eu falei, né, preguei aqui a palavra de uma forma bem fácil. Aí depois eu perguntei a cada um, o que é que você entendeu sobre a história de Daniel? Aí cada um falou, né, que Deus é justiça, que Deus, ele é um Deus de milagres, que ele livra dos leões. Aí como cada um falou uma coisa. Aí a Carolzinha, eu digo, Carol, quer falar alguma coisa? Ela, não, toda tímida. Eu digo, fala o que você entendeu da mensagem. Isso me marcou e eu achei tão lindo. Aí ela olhou e falou assim, ô tio, que Deus abençoou os leões. Aí eu disse, como assim?
Os leões obedeceram a Deus, não mexeram com Daniel, e Deus mandou depois um bocado de alimento para eles. Que coisa linda, né? Eu não tinha parado para observar essa parte do texto. Os leões foram obedientes a Deus e não tocaram em Daniel. Fizeram jejum, mas quando foi de manhã, quando Daniel saiu da cova, aí Deus mandou um bocado de alimento, porque o rei Dário pegou os acusadores de Daniel e jogou tudinho lá na cova. Até os leões foram abençoados pela obediência. Veja que coisa linda. Fartura! Porque os acusadores de Daniel foi jogado. Pagaram o preço. Aí a Bíblia diz que antes mesmo de chegar ao fundo, os leões atacaram e os despedaçaram. Rei Dário abençoado, Daniel abençoado, os leões foram abençoados também. É forte, né? Aí vamos lá! Quando eu me lembro da Carolzinha falando isso, eu me emociono, que eu acho tão lindo. Ela foi a fundo a história. Aí o Deus de Daniel foi glorificado em todo o reino. Rei Dário diz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Depois do livramento, o rei Dário reconheceu o Deus de Daniel. O testemunho de Daniel alcançou todo o reino. Aquela cova que era para matar Daniel virou o púlpito para anunciar o poder de Deus. O inimigo preparou uma cova, mas Deus preparou um lindo testemunho. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele pode usar a tua luta para fortalecer primeiramente você e a outras pessoas. Aquilo que você está passando hoje vai virar testemunho amanhã. A dor de hoje pode ser a mensagem que vai levantar alguém lá na frente, lá no futuro. A cova que hoje você está enfrentando é o lugar onde Deus, ele vai manifestar a sua glória. Não desista dentro do processo. Não desista não. Não abandone Deus em meio à prova. A tua história ainda não terminou. Mas quando Deus te tirar dessa cova, Ele não só vai tirar daí para você viver, não, benção. Ele vai te tirar daí para você testemunhar. Ele vai te tirar desta cova para te colocar em uma mais alta posição. Ele vai te tirar desta cova, não é só para você viver, não. É para você glorificar e através do teu testemunho vidas serem impactadas pelo poder de Deus. Que você possa ser fiel a Deus, mesmo quando ninguém estiver vendo. Não pare de orar, mesmo em meio à pressão. Não precisa você fazer justiça com os seus inimigos, não. Lembre-se que essa cova não é o fim. E Deus, ele usa esta luta para gerar testemunho na tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Meu querido irmão, minha amada irmã, lembre-se, essa cova aí não vai te matar, não. Os leões que estão se levantando contra você não vão te devorar, não. A injustiça humana não vai vencer, não. É para você. A inveja que está chegando sobre sua vida não vai cancelar os planos e projetos de Deus, não. Você vai sair dessa cova. Você vai sair desta cova e Deus vai te honrar tanto. E o teu testemunho será tão lindo. Meu Deus. Veja que Daniel, ele não venceu a cova porque era forte, não. Irmão, se eu estou no meio da cova, eu sou fraco. Daniel também. Ele não era forte, não. Daniel, ele venceu porque ele confiava em Deus e é o que precisa fazer. É o que precisa ser feito, confiar em Deus. Porque o mesmo Deus que fechou a boca dos leões,
Ele está aqui nesta tarde falando com você. Sou eu quem cuido de ti em meio à cova. E sou eu quem fecho a boca dos leões. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda esta palavra em teu coração. Vamos orar? Vai dormir durante aquela... Senhor meu Deus, Pai soberano, Deus eterno, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra tão magnífica que o Senhor mandou nesta tarde para nossas vidas. Te agradecer, meu Rei, porque o Senhor falou aos nossos corações. Essa cova vai passar, eu creio, Jesus. Os leões não vão nos devorar. Nós cremos, Jesus. Nós cremos que a injustiça, ela não vai vencer. Que as invejas, Deus, jamais calarão a tua voz, os teus planos. Nesta oração, Deus, eu quero agradecer a Ti, mas entregar cada vida em Tuas mãos, cada pedido de oração que foi feito nesta tarde, meu Deus, para que o Senhor venha entrar com providência, para que o Senhor venha, Deus, entrar nesta cova. Eu não sei qual é a cova que esta vida, que esta mulher, que este homem está enfrentando ou está passando, mas eu te peço, Senhor, fecha a boca dos leões. Que esta cova, Deus, seja um lindo testemunho de vitória. Que esta cova, meu Deus, os leões, eles façam jejum. Mas que em meio a esta cova, Deus, esta vida, ela continue firme, confiando em Ti, orando a Ti, dizendo que o Senhor é bom e o diabo não presta. Pai amado, eu te apresento a cada mulher, cada homem, a cada problema, Deus, a cada vitória, a cada situação. Te apresento esta casa, este ambiente, este lugar, este comércio, Deus. Apresento a Ti, Deus, nesta tarde, neste momento do clamor, da oração. Cada pessoa que chegou aqui, cada pessoa, Deus, que está ouvindo a Tua voz nesta tarde. Para que o Senhor venha, Deus, trazer o necessário para cada um. Tu sabes, ó Deus, só o Senhor sabe os problemas que esta vida está enfrentando, as lutas que está passando, meu Deus, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, que tudo faz, é um Deus de milagres, é um Deus de providência, é um Deus que realiza o impossível. E eu venho te pedir, Deus, eu não sei se essa cova é a cova da enfermidade, é a cova do aprisionamento, é a cova, Senhor, da prisão espiritual, é a cova dos vícios, é a cova, Senhor, dos problemas familiares, é a cova do problema financeiro. Deus, entra nesta cova agora, Deus, trazendo a providência. Eu te peço, Paizinho, para que esta vida ela venha testemunhar a Tua glória, o Teu poder, para que através deste testemunho vidas, Senhor, venham a Te servir. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Eu quero Te agradecer pelo Teu poder, pelo Teu cuidado, pelos Teus livramentos em meio a esta cova. Continua, meu Deus, nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, curte, comenta e compartilha para alcançar mais pessoas. Obrigada por assistir, que Deus te abençoe.